No nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer rosquinhas doces. Aqui nesse medidor, eu tenho 400 ml de leite. O leite está morno, tá? Aqui eu vou acrescentar mais 100 ml de margarina derretida. Eu peguei a margarina, coloquei no micro-ondas e derreti a margarina. Aqui já tá a margarina derretida com leite. Eu vou utilizar também 10 gramas de fermento biológico seco, aqueles que vem no pacotinho que você compra no supermercado. Aqui tem 3/4 de xícara de açúcar. Eu uso o cristal, mas você pode usar qualquer açúcar. Aqui eu tenho 2 ovos. Eu vou usar uma pitada de sal e a farinha de trigo. Aqui nessa vasilha, que eu sempre amasso pão, as coisas nessa vasilha. Olha, ela é bem grande, mas você pode amassar numa bacia, numa vasilha que você quiser. Eu vou despejar aqui os 400 ml de leite com os 100 ml de margarina derretida. Pode ser margarina, pode ser manteiga e pode ser óleo também. Aí eu vou acrescentar aqui os 2 ovos. Os ovos sempre a gente quebra os ovos separados, depois a gente coloca numa vasilha para não correr o risco de perder aquilo que a gente está fazendo. Eu vou pegar o meu fouet, vou dar uma quebrada nesses ovos aqui, né? Aí eu vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo não tem uma medida certinha, mas sempre você tem que ter mais de 1 kg de farinha de trigo em mãos para você ir colocando aos poucos. Porque a farinha de trigo não tem medida certa, porque depende do tamanho dos ovos, depende da umidade da sua farinha de trigo, tá bom? Então aqui, ó, eu vou mexer, tá? Quando eu começar a mexer aqui, eu já acrescento o fermento biológico seco, para ele já começar a fazer efeito. Tirar ele bem, para não desperdiçar nada. Aí eu vou aqui, mexo, misturo, tá? Já vou acrescentar o açúcar. Eu vou acrescentar uma pitada de sal. Um pouquinho de sal. O sal é para quebrar um pouco o açúcar. E aí eu já vou acrescentando aqui mais farinha de trigo. Essa aqui eu vou mexer com esse fouet só enquanto der pra mexer, olha, pra você ver. Tá vendo? Aqui, ó, já tá começando a endurecer. Eu já dispenso o fouet e eu vou utilizar as mãos mesmo. Vou colocando aqui e vou mexendo. Vamos colocando aos poucos, porque a massa não pode ficar uma massa muito dura. Ela tem que ficar uma massa que ela desprega da sua mão, mas não fica muito dura. Ó, vou mexendo e vou colocando farinha. Vou colocar mais 2 dessas daqui. Isso aqui você vai olhando e vai vendo que tá cabendo farinha, tá? Vai mexendo. Vai colocando a farinha. Olha só. Vai ficando assim. Cabe mais farinha ainda. Então vamos colocar farinha. Vou colocar mais um desse. Vamos mexendo. O pão, ele tem que ser sempre muito bem amassado, né? Não precisa de uma máquina para amassar, não. Isso aqui eu amasso na mão mesmo. Eu tenho a máquina de pão, mas essa massa de rosca eu amasso na mão mesmo. Então aqui, ó, já tá um pouquinho durinha. Quando ela tá nesse estágio aqui, ó, aí eu passo ela
para a bancada de mármore, que já está previamente limpa, né? Passo para cá, coloco ela aqui, ó. Coloco aqui. E agora eu vou amassando e vou colocando um pouquinho de farinha. Amassando, colocando farinha até... Isso aqui não pode ficar pregando na minha mão, igual tá aqui, ó. Tem que desgrudar da mão, mas a gente põe só de pouquinho. E põe aos pouquinhos. Aí vai amassando. O segredinho é esse aqui, ó. Pra ficar bom. Põe uns pouquinhos e vai amassando. Ó. A gente vai pegando essa farinha que tá espalhada aqui na bancada. Você vê que ainda tá muito mole ainda. Tá pregando ainda na mão. Deixa eu dar uma limpadinha na minha mão aqui com farinha, né? Tirar o grude que já tá antigo. Certo? Agora vamos lá. Vamos amassando e incorporando a farinha. Ó. A gente vai puxando pra dentro. Essas massas aqui que já tá aqui. A gente vai incorporando ela aqui. Você vê? Ela tá uma massa. Ela tá uma massa ainda. Que ainda você fica pregando, tá vendo? Tá pregando aqui na bancada. Prega na mão. Então a gente vai colocando a farinha aos pouquinhos. Colocando e amassando. Colocando e amassando. Você vê que agora já não tá muito pregando na mão, tá vendo? Então aqui, ó, tá quase no ponto. Vou só pegar toda a farinha que tem aqui na bancada. Incorporar aqui na massa. E aí a gente vai amassando. Olha só. Amassando. Conforme a gente vai amassando, a massa vai mudando um pouco o jeito dela. Aí a gente vê se precisa mais um pouquinho de farinha. Só que a gente põe só assim os... Vai dando uma polvilhada assim, devagar assim, ó. Só um pouquinho e vai mexendo. Não acrescentar muita farinha, fica uma massa dura. E a massa tem que ficar uma massa macia, assim, igual você tá vendo aqui. Uma massa elástica, macia, ó. Senão a sua rosquinha vai ficar uma rosquinha dura, né? Pesada. E a gente quer uma rosquinha bem levinha, né? Aqui eu vou amassando, eu vou amassar aqui e já mostro pra vocês. Depois de amassar um pouco a massa aqui, né? Fui colocando aos pouquinhos a farinha. A massa, ela tá assim, ó. Ela tá uma massa que tá quase pregando na mão, mas não tá. Então aqui ela tá boa. Então aqui você vai fazer uma bola dela. Fazer uma bola. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui no fundo dessa vasilha. E aí eu vou colocar a massa aqui na vasilha. Vou esperar ela dobrar de tamanho. Daí a gente volta para dar continuidade. Eu gosto dessa vasilha porque ela tem uma tampa. Então eu vou tampar mesmo, aqui, ó. E vou deixar aqui até dobrar de tamanho. Na hora que a massa dobrar de tamanho, eu retorno pra gente dar continuidade. Agora que a nossa massa já dobrou de tamanho, olha só, cresceu bastante. Eu vou tirar ela aqui da minha vasilha onde ela ficou fermentando para fazer as rosquinhas. Eu vou enfarinhar aqui a bancada. Não sei se está dando para ver. Enfarinhar a bancada. E vou colocar a minha massa aqui.
vou trabalhar um pouco a minha massa. Vou fazer dela um cordão bem comprido. Vou dividir ela no meio, vou pegar uma faca, vou diminuir ela no meio. Vou cortar aqui, ó, com a mão mesmo. Cortei ela no meio. Aí eu vou cortar de novo no meio. Vou enrolar minha massa e vou fazer dela um cordãozinho comprido. Daí eu vou colocar aqui os 4 dedos aqui de tamanho e vou cortar os pedaços. Tá? Vou separar cada um. Aí eu vou enrolar ele para ele ficar compridinho de novo. Sempre a gente dá uma enfarinhadinha aqui na nossa bancada. Isso vai depender do tamanho que você quer a rosquinha. Se você quiser uma rosquinha menor, você faz assim, ó. Esse tamanho que eu tô fazendo aqui. Ó. Você enrola assim. Ficou uma rosquinha. Você pode fazer ela de vários tamanhos. Vou fazer uma maior aqui. Olha só, enrolar. Aí eu vou fazer ela maiorzinha. A gente enrola assim, ó. Faz assim, ó. Ó. Fica bem enroladinha. Aí a gente faz assim, ela já enrola naturalmente sozinha. Mais uma rosquinha. E assim eu vou fazer com toda a minha massa. Vou fazer todo, enrolar tudo. Vou colocar na forma. E vou levar ao forno a 220 graus e vou deixar assar até dourar, tá? Vou colocar numa forma, a forma tem que estar untada com manteiga ou óleo, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, vou colocar para assar e depois a gente volta, para o vídeo não ficar muito grande. Agora que as nossas rosquinhas estão assadinhas, eu fiz uma caldinha de açúcar, não muito rala. Eu coloquei uma xícara de açúcar e água, meia xícara de água, e deixei ferver até ficar essa caldinha. E eu venho aqui, ó, e coloco essa caldinha aqui por cima de cada rosquinha. Vou colocar em todas. Coloco a caldinha, vou colocando em cada uma. Eu gosto bem docinho, então eu vou caprichar na calda. Isso aí é a gosto, você põe o tanto que você quiser aí na sua casa. Agora que eu já terminei de colocar, aqui eu tenho coco ralado. Eu vou colocar, você poderia também colocar um açúcar refinado ou um açúcar cristal aqui por cima, que também fica bom. Olha. E assim ficou pronta as nossas rosquinhas. Muito gostosa, rosquinha doce, muito boa. É fácil de fazer, você seguindo o passo a passo você vai conseguir fazer. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tá aqui, olha como ficou bonita. Agora é só degustar.